Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Thay. Boa tarde, Lu. Sejam bem-vindas. Vocês podem abrir o microfone, que é um momento que a gente tem para estar interagindo, para quem está participando pela primeira vez. Tem gente acompanhando a gente lá no YouTube, em formato de live. E aqui é um momento que a gente tem sempre, para quem participa do nosso grupo imersivo, todos os meses a gente tem, no último domingo do mês, às 16 horas, horário de Brasília, esse momento, que é um momento onde a gente tem tanto um assunto específico, como também a gente abre o microfone para falar sobre os casos, dúvidas de cursos. Vocês ficam à vontade se vocês quiserem interagir, se vocês quiserem compartilhar casos de vocês. Também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida específica sobre algum assunto que vocês não tiveram a oportunidade de tirar diretamente comigo, tá? E essa supervisão, ela fica gravada. Então, mesmo que, tenho que sair agora, não posso ficar até o final, não tem problema, porque aí depois vocês vão receber a gravação, tá joia? Ainda hoje, no máximo amanhã. Então, seja muito bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda, Ilza. Thay já participa das supervisões, então, seja bem-vinda também, Thay. Eu vou dar um tempinho. Vocês podem abrir o microfone, tá, Lu? Se quiser conversar, falar alguma coisa, eu vou dar um tempinho para as meninas começarem a ir entrando. Para quem não está habituado, aqui embaixo a gente tem o microfonezinho, a gente tem a mãozinha para levantar, caso a gente precise de uma lista, né, de espera por... eu estou na prioridade, então já levanto a minha mão porque eu quero falar sobre algum caso. E para quem está acompanhando lá, Lu, fica à vontade, tá bom? Se quiser abrir esse microfone, pode abrir. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Sim? Joia. Deixa eu só ver aqui no YouTube. Fran já está participando. Para entrar pelo Google Meet, tem que participar do nosso grupo imersivo, ou eu tinha aberto uma exceção para quem não era ainda, né, participante do nosso grupo imersivo, que é lá no WhatsApp. E aí, com o valor de R$19, R$19,90, vocês conseguiriam participar desse momento hoje, tá? Lembrando que esse momento pelo Google Meet é uma coisa mais exclusiva, né? É um momento de mais exclusividade. Daqui a pouquinho eu vou começar a passar os slides, depois eu compartilho com vocês esses slides também, tá? Lembrando que o tema hoje vai ser a inserção do terapeuta ABA no mercado de trabalho. Mel, mesma coisa, tá bom? Ediane, boa tarde. Pronto. Vou deixar aqui meu celular de lado. Para quem está participando pelo YouTube, vocês podem estar mandando mensagem no chat, que eu vou estar acompanhando por lá. E para quem faz o curso ABA, as supervisões, elas ocorrem desse formato, pelo YouTube, tá? E quem quer participar pelo Google Meet, a gente tem o grupo imersivo, só para esclarecer. Esse grupo imersivo, ele é um grupo à parte, justamente porque lá no curso ABA, eu já expliquei isso algumas vezes, mas vou aproveitar o tempinho aqui rápido para explicar. No curso ABA, a gente tem as supervisões todos os meses, certo? Antigamente, essas supervisões, elas eram abertas para todos os alunos. Só que ficava 500, 600 pessoas participando, e imagina, 600 pessoas participando em uma hora. Então, muita gente queria falar, muita gente perguntava as mesmas coisas e acabava ficando muito cansativo. Não para mim, mas para quem estava escutando. Então, as próprias alunas e alunos pediram, né, uma exclusividade, disseram assim, ó, a gente pode manter essas lives, mas seria bom algo mais exclusivo, de quem já terminou o curso ABA, de quem já quer tirar dúvidas mais específicas, de casos mais específicos. Por quê? Dúvidas iniciais a gente tira ao longo do curso. Então, a gente vai assistindo as aulas, finaliza. Então, é isso, tá? Só para explicar e esclarecer para quem ainda não estava sabendo. Oi, Fátima, boa tarde. Oi, Duda. Tudo já? Tá fechado o teu microfone, Fátima. Mas te escutei. Oi, deu para levar? Deu para... Tudo bom? Tudo jóia. Como é que vocês estão? Bem, aqui tá muito frio. Oh, que coisa boa. Nossa, Aqui, hoje até que deu um solzinho gostoso, mas de quinta para cá, gente do céu. Tava oh, de gelar o nariz sem.
Você mora onde, Fátima? Eu moro em Medianeira, Paraná, próximo de Foz do Iguaçu. Que coisa boa. Ai, pois aqui em Recife tá muito quente, viu? Nunca tá frio aqui. Sério? Se Gente, eu vocês gosto quiserem, muito. Não, a gente fica enrolada. até no inverno aqui faz calor. É impressionante. Ai, que bom. E daí, como que estão os bebês? Ah, tudo bem. Voltei de viagem semana passada. E aí, Alice, 5 meses, né? Acho que a mudança de clima não fez muito bem, né, para ela. E aí a bichinha riou. Aí tá ainda um pouquinho de congestão nasal, sabe? Mas graças a Deus tá melhorando. Ai, Então, que mas bom. tá tudo bem, faz parte, né? A gente sabe que essas mudanças de clima afetam todo mundo. E aqui, pelo menos em Recife, as emergências pediátricas estão todas lotadas por conta de doenças respiratórias, né? Essa época do ano aqui fica muito assim, eu não sei no resto do Brasil. Nessa Mas aí, não, aqui também está assim. também, pois é, Aqui está pois é. pegando bastante o influenza. Eu até tomei a vacina, sim. Pois é, Está pegando bastante. pois é. Gente, Para quem trabalha com criança, né? Aí a gente fica muito exposto. Mas, enfim, tá tudo bem, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a gente tem a participação de algumas pessoas que não fazem parte do nosso grupo imersivo. Eu abri essa exceção porque tinha muita gente dizendo assim, ah, mas eu queria ver uma aula sua, eu queria ter é, essa experiência, assim, de ter uma supervisão por um valor mais acessível. Então, eu abri essa oportunidade, não vou abrir novamente, porque a gente sabe, né, que as trocas que a gente tem aqui pelo Google Meet são muito ricas. Duda, vou só fechar teu microfone rapidinho, tá certo? Para não ter interferência de som. Mas aí depois a gente pode abrir sem problema nenhum. E aí eu abri essa exceção, mas isso não vai acontecer novamente, tá? Então foi só realmente algo inusitado para que vocês me conhecessem um pouquinho melhor, para quem não faz parte do nosso grupo imersivo, e para quem está participando pelo YouTube também, que nunca fez um curso meu e quer entender um pouquinho como funciona, está tendo essa oportunidade. É, Aqui, para quem participa pelo grupo, no Google Meet, vocês sabem que vocês podem levantar a mãozinha de vocês e ficar na fila. Então, a gente vai ter um momento onde eu vou passar os slides falando sobre o nosso tema de hoje, que é a inserção terapeutável no mercado de trabalho. Vai ser um tema prático. E logo em seguida, a gente abre o microfone para interação e vocês tirarem dúvidas e falarem sobre as dificuldades de vocês. E até mesmo se tiver algum caso, a gente sabe que esse é o momento, tá? Essa supervisão ela já está sendo gravada, então, se for falar nome de aluno, paciente, lembrar de preservar toda a identidade dos seus pacientes e seus alunos, tá bom? Pode falar o primeiro nome, pode falar um nome fictício, não tem problema. E Fátima levantou a mão. Fátima, quer compartilhar algo já? Eu quero Não, esperar um não, só pouquinho. queria fazer uma pergunta sobre o certificado. Eu vi lá que você postou que quem faz o curso ganha o certificado do aluno. Que nem A eu já fiz carteirinha? o seu curso, já fiz outros cursos. Como que eu posso conseguir Tu tá esse falando da certificado carteirinha? lá? Pelo que eu vi lá, era certificado. O certificado todo aluno ganha mesmo. Quando você finaliza o Não, curso, não, tipo assim, eu fiz o curso seu, eu ganhei o meu certificado com as disciplinas tal, 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 com o conteúdo que foi. Aí, em anexo, vem um certificado para mim doar para o aluno, digamos assim, para o meu paciente. Ou eu entendi mal? eita, não vi. Eu não vi Gente, eu isso, vi no não. Instagram. Eu vi Me no mostra Instagram. depois. Qualquer coisa, tu pode passar lá no grupo imersivo para eu ver, que aí eu esclareço melhor. O que a gente tem, que eu mostrei lá no. É isso aqui, que é a carteirinha de terapeuta aba. É isso? Não, não, não. É um certificado mesmo. Entendi. Então depois me mostra, porque Tá, eu vou ver se eu aí. acho que eu já te mostro. Beleza, tá bom. Lu, quer tirar logo sua dúvida ou quer esperar eu compartilhar o assunto? Eu só vou perguntar rapidinho. Eu recebi o prazer, né? Eu sou aluna. Eu moro em Cotia, São Paulo. Eu recebi o link para participar hoje pelo Instagram. Para eu participar todo mês, como que eu faço?
Ótima pergunta, Lu. É só participar pelo grupo imersivo. Esse grupo imersivo, ele é um grupo que a gente tem a parte do WhatsApp. Ele não é exclusivo de alunas e alunos, é realmente para quem quer participar, quem quer interagir ao vivo. E aí é um grupo de profissionais, né? Tem algumas mães também que participam, porque tem muitas trocas. E aí esse grupo, ele fica aberto 24 horas por dia para interação. Toda quinta-feira à noite eu interajo com vocês. Então, eu tenho uma dúvida específica, eu tenho um caso que está acontecendo tal coisa, o que é que eu devo fazer? E aí eu passo geralmente 1 hora com vocês interagindo, entre meia hora e 1 hora, a depender da quantidade, né, de perguntas. E compartilho também algumas atividades, alguns materiais, sempre dependendo da demanda de vocês. Então, eu estou com um caso de tal forma e eu estou precisando. Lu, vou só fechar aqui rapidinho, tá? Só para não ter interferência. E aí eu tô com um caso de tal forma, eu precisava de tal material, e aí eu elaboro o material e já compartilho com vocês também. E além disso, além dessa interação que vocês têm comigo, essas trocas de materiais, a interação que vocês têm entre si, a gente tem todo mês essa supervisão. E aí o valor do grupo tem vários valores, tá? Mas aí a gente tem um valor de R$29,90, tem gente que conseguiu por R$19,90 assim que eu abri. Eu não sei atualmente o valor específico que tá, mas eu te passo, Lu. Para quem está participando hoje por aqui, que está sendo pago, aí vai ser R$29,90, tá bom? Então, é um valor acessível para que fique todo mês, quem quiser participar. E essa supervisão em grupo é realmente o momento que você tem para estar tirando dúvidas. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu não estou com R$300 para ficar pagando por 1 hora de supervisão exclusiva. Nem todo mundo tem R$300 para estar pagando 1 hora de supervisão. Então, às vezes, esse momento aqui de interação é um momento onde vocês podem opinar sobre casos umas das outras, ou, eu não tenho um caso, mas eu quero participar do grupo para ganhar experiência, ganhar segurança. Você pode, tá? E aí, até fazer o networking de vocês. Bom, deixa eu só liberar aqui para quem está querendo participar. E ficou claro, Lu? Se quiser falar mais alguma coisa, pode abrir o microfone. Esse link para eu participar, eu vou receber pelo Instagram novamente ou pelo Não, eu te passo pelo WhatsApp. Eu te passo pelo WhatsApp, eu posso passar lá no grupo também de hoje, tá bom? Tá bom. A renovação desse grupo, ela é mensal. É tipo uma assinatura da Netflix. Então, todo mês, se quiser continuar, continua. Se não quiser, sai, sem nenhum problema, tá? Oi, Lúcia, tá tudo bem? Obrigada. Que bom ver você por aqui. Imagina, Lu, qualquer coisa, levanta a mão de novo, tá? Tá, então eu vou aguardar o link depois. Tá, joia, Lu, seja muito bem-vinda, viu? Bom, pessoal, eu vou começar o nosso tema e depois eu vou abrir novamente para interação, tá? E aí, Duda, você vai ser a primeira, tá certo? Vai ser uma exposição rápida do conteúdo, então, Leandro, é você mesmo que tá por aí. Temos um homem no grupo, que é tão raro a gente ter homens aqui, mas eu tô vendo aqui a carinha de Leandro. Tá, eu vou começar, tá certo? Vou compartilhar a minha tela. Me confirma, por favor, se vocês estão vendo a tela do Canva aberta quando aparecer. Alguém abre o microfone, por favor, e me confirma se está conseguindo. Tudo ok, Regina. Tudo? Uhum. Joia. Pronto. Então, hoje vamos falar sobre a inserção do terapeuta ABA no mercado de trabalho. E por que foi que eu escolhi esse tema? Porque ao longo das supervisões, eu tenho visto que tem muitas pessoas que estão ainda com insegurança de como está atuando. E aí, muitas chegam para mim já falando assim: Regina, eu até já finalizei pós-graduação em ABA, já finalizei a capacitação em ABA, mas eu não consigo cliente. Eu não consigo nem aumentar a minha hora de trabalho. E aí, fica aquele impasse. Você quer trabalhar, você sabe que tem demanda, você sabe que a demanda está crescendo, mas você não consegue dar aquele passo a mais e desbloquear para começar, de fato, a trabalhar de forma remunerada ou sem estar cobrando um valor irrisório, né? Porque às vezes a pessoa está cobrando R$30 por sessão, R$50 por sessão, e a gente sabe que R$50, R$30 por sessão, que é 1 hora, geralmente, não paga nada, né? Você está pagando para trabalhar. Então, meu objetivo aqui hoje é
abrir um pouco a mente de vocês, falar um pouco sobre a minha prática, sobre a minha experiência e tentar também tirar um pouco desse bloqueio. Teve uma supervisão que eu fiz recentemente, foi semana retrasada, que a terapeuta é daqui da Bahia, e ela falou assim, poxa, eu já tenho uma demanda, né, porque ela já era professora, e ela já, só liberar aqui, e ela já estava trabalhando em clínica, mas recebendo muito pouco. E ela falou, poxa, eu quero ser autônoma agora eu quero começar de fato a trabalhar, mas quando a família me procurou e eu falei o valor da minha hora, eles simplesmente não voltaram. Então, assim, vou passar também esse passo a passo de como a gente está entrando em contato com a família, justamente para que vocês não percam o cliente, tá? Vou passar algumas dicas. Vocês podem anotar se vocês quiserem. Esse material que está aqui eu vou disponibilizar para vocês em PDF, então não precisa estar anotando o material do conteúdo aqui desses slides, tá? E aí eu coloquei aqui de propósito essa imagem com, né, essa terapeuta segurando essa sacola com brinquedos. Por quê? A gente tem que lembrar, antes de tudo, que quando a gente é terapeuta ABA, a gente vai ter que disponibilizar material, tá? Esse material pode ser material que você produza, e aí no curso ABA eu ensino vocês a produzirem tanto no Canva, como no Word, como no PowerPoint, mas é importante a gente ter material para levar, como também tem uma lista de materiais que eu libero para vocês com as funções, e dizendo assim, bolha de sabão é bom para rastreio visual, estou só permitindo aqui porque tem gente ainda querendo entrar. Bolha de sabão é bom para o rastreio visual, carrinhos coloridos a gente consegue fazer identificação. Então é importante a gente ter os materiais e entender a função por trás desses materiais, porque não é o brincar só pelo brincar ou o material só pelo material. Tem uma função, né? Sempre vai ter. Quem trabalha com ciência tem que colocar isso em mente, tá? Nunca vai ser nada do nada. A gente vai ser sempre ter um objetivo por trás. E aí, para quem não me conhece, quem está participando tanto pelo YouTube como para quem está aqui no Google Meet, eu sou mãe de Alice, que nasceu faz pouco tempo, está com 5 meses agora, e mãe de Elise. Elise, ela já participou, né, de algumas aulas do curso ABA, então algumas de vocês já a conhecem. Só que Elise hoje está com 5 anos, e aí muita gente fala, manda foto dela, quero ver como é que ela está hoje. Só que Elise está naquela fase, né, de muita autonomia, muita independência, e até vou gravar um conteúdo depois a respeito, que ela adquiriu um vocabulário recentemente tão grande. Hoje eu falei assim para ela, filha, ai minha gente, peraí, desculpa, tá? Porque tem muita gente querendo entrar e eu não quero deixar ninguém de fora. Hoje eu cheguei para ela e falei assim, filha, não sei o que foi que eu perguntei. Você quer tal coisa? Aí ela falou, não, mãe, eu não gosto muito disso, eu não sou muito chegada a isso. Aí eu falei, olha, o vocabulário dela, né? Que vocabulário tá crescendo. E às vezes a gente acha que com a criança com autismo, a gente tem que falar de uma forma mais infantilizada, de uma forma que, porque ele não vai conseguir aprender, não vai conseguir falar, e muito pelo contrário, né? Quem trabalha com o desenvolvimento infantil, a gente sabe que a estimulação diária, com consistência, com constância, faz toda a diferença. Coloquei aqui que eu sou empreendedora e empresária, porque quando eu comecei os meus cursos, eu já era autônoma, né? Eu já trabalhava como psicóloga. Mas quando eu comecei os cursos, e isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui nas supervisões, meu objetivo é crescer junto com vocês. Então, eu tenho os meus cursos hoje e eu sempre abro e deixo muito claro para vocês que quem quiser crescer comigo, eu tenho interesse em fazer um curso, eu quero também fazer aulas e divulgar essas aulas, eu estou à disposição para ajudar, eu estou à disposição para a gente fazer junto, tá? Lembrando sempre que tem espaço para todo mundo. Sou psicóloga formada pela Uninasal, sou analista do comportamento, porque eu tenho pós-graduação em ABA pelo CBI of Miami, com a certificação tanto nacional como internacional. Também tenho pós-graduação em psicologia parental e perinatal, que na época que eu estava grávida de Elise, eu me encantei pela área da psicologia perinatal, né, que é aquela psicologia que tanto acompanha a mulher grávida como no pós-parto, e vi a importância. E sou também educadora da disciplina positiva pela PDA, que é a Associação de Disciplina Positiva Americana.
tá? E também tenho a graduação em Direito pela Unicap-PE, mas não exerço, tá? Então, muito prazer. E o meu objetivo aqui é promover para vocês mais segurança, tá? Sempre foi o meu objetivo com os meus cursos, principalmente, porque na época eu já era supervisora ABA e nas minhas supervisões tinha muitos profissionais que já tinham pós-graduação em ABA, mas ainda se sentiam inseguras. Até hoje, nas minhas supervisões, eu tenho muitas supervisoras que eu acabo orientando, que são supervisoras de clínicas, e eu oriento essas supervisoras, que não sabem fazer avaliação, que colocam ali os objetivos terapêuticos, mas sem nenhum embasamento científico por trás. Então, a gente precisa entender que a AB é uma ciência, a gente tem um embasamento teórico e a gente precisa seguir esse embasamento. E por isso que muitos profissionais se sentem inseguros, que vai ser o nosso primeiro tema hoje, porque não tem essa base científica. A gente sabe que é uma área que tem alta demanda, o autismo deu um boom, né? A gente vê esse crescimento diário nas clínicas, nas escolas, nas temáticas que a gente vê por aí na televisão, por exemplo, nas redes sociais, mas tem muito profissional que faz cursos por fazer, digamos assim, mas que não se aprofunda, né? E aí, esse é o grande problema, fazer 20 cursos, mas não se aprofundar. Não adianta a gente querer ter teoria demais, de todos os lados, mas a gente não conseguir colocar em prática. E essa é uma grande lacuna que eu vejo. Muitas pessoas bebem da teoria, digamos assim, mas na hora de colocar em prática, falham. Então, eu coloquei aqui: sentir-se inseguro no início da carreira é comum e compreensível. A prática baseada em evidências exige estudo, supervisão e troca constante com colegas experientes, e por isso que a importância da participação no grupo imersivo. Participar das supervisões mensais oferecidas no curso, seja pelo YouTube, seja aqui pelo grupo imersivo, é um diferencial. Se envolver no grupo imersivo, tirando dúvidas, falando sobre os casos, também ajuda muito na tua prática. Compartilhar os casos, às vezes a gente fica assim, mas eu tô com insegurança, eu tô com vergonha, porque às vezes a minha dúvida é muito besta. Mas não, tá? É importante a gente saber que a gente pode compartilhar. E essas dúvidas mais simples, digamos assim, elas vão sempre ter um objetivo. Então, é importante a gente compartilhar. E estudar continuamente os fundamentos da ciência hábil e os protocolos de avaliação. O caminho para a prática ética e segura é construído com apoio mútuo e compromisso com a formação contínua. Então, mesmo eu, né, que tenho pós-graduação em ABA, que trabalho como supervisora, eu sempre busco me atualizar. Por quê? Querendo ou não, a gente sabe que é uma área que tem sempre novidade. A área do autismo mesmo, a gente sempre tem atualizações. Então, é importante a gente lembrar de estar se atualizando, tá? E para quem faz os meus cursos, principalmente o curso ABA, vê que eu estou sempre diferente. Então, assim, tem aula que eu estou com cabelo curto, tem aula que eu estou com cabelo grande, tem aula que eu estou com cabelo loiro, tem aula... Porque eu vou gravando as aulas de acordo com a necessidade e com as demandas de aulas novas. Então, acaba que fica um curso meio maluco, assim, digamos que com muito conteúdo, mas sempre, obviamente, seguindo a linha de raciocínio, tá? Lembrando que os meus cursos capacitam vocês para atuarem como terapeutas ABA. Uma dúvida que vocês têm é em relação ao carimbo e o código, né? No caso, o número do conselho de vocês. E aí, só para esclarecer que, para quem trabalha como terapeuta ABA, que a gente chama de AT muitas vezes, que vai ser o AT domiciliar, que é o acompanhante terapêutico, ou o AT escolar, que é o acompanhante terapêutico na escola, ou o AT de clínica, que vai ser aquele profissional que vai atuar em clínica, ele também é aplicador e terapeuta ABA, tá? O AT da escola precisa ter a capacitação em ABA. Inclusive está na lei, e a gente sabe que tem que ter uma formação. Não é um estagiário, não é uma pessoa de inclusão que tem educação especial e coloca, né, como um AT. Não, tem que ser uma pessoa que tenha formação em ABA, tá? Não pós-graduação, mas formação. E a gente sabe que isso é uma luta, porque a realidade não é bem assim, né? Isso quando as escolas querem contratar AT para o aluno. Mas, bom, em relação à identificação profissional, o carimbo, ele deve conter alguns dados. Esses dados, eles têm que ser objetivos. Então, vai ter que ter o teu nome, vai ter que ter a tua formação e o número do teu conselho. Aí as pessoas falam, mas que número é esse? Onde é que eu consigo esse número?
Quem é profissional da área da saúde e da educação, a gente tem os nossos conselhos, certo? Para a psicologia, a gente tem o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, ou o CRP, que ele é por região, por estados. Então, o meu CRP é esse. Esse é o meu número no Conselho de Psicologia, que valida que eu sou uma profissional, que estou com a situação ativa e eu posso atuar, certo? Como psicóloga. Quem é, por exemplo, fono, vai ter o CREFONO. Eu acho que é isso, né? Eu acho que Silvana, se tiver por aí, é isso. Quem faz terapia ocupacional ou fisioterapeuta tem um CREFITO, certo? Quem é da área da pedagogia, hoje em dia, pode ter o CFEP, que é o Conselho Federal de Educadores e Pedagogos, tá? Ou, para quem não tem, tem o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, e aí você pode fazer o seu cadastro pelo CBO. E aí é importante que você tenha esse número, tá? Porque isso confirma que você é um profissional que está ali apto para atuar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá conseguindo ouvir direitinho o que eu estou falando? Tá falhando? Podem responder pelo chat. Tá tudo bem, Ivani? Tá conseguindo acompanhar? Sim? Joia. Daqui a pouco eu leio aqui o chat de vocês. Voltando, só para a gente não perder o ritmo. Então, eu coloquei aqui que a sugestão é o nome. Você pode colocar que você é terapeuta ABA ou que você é analista do comportamento, se você tiver pós-graduação em ABA. E aqui, no caso, psicóloga e o número do CRP, tá? Mas, obviamente, como eu falei, vai depender da tua formação. Então, se você for fono, você vai colocar outro código, tá? E também outro conselho. Observação: dados como telefone, e-mail, local de atuação podem estar no relatório e não no carimbo. Por quê? No momento que você faz o seu relatório, você vai estar encaminhando esse relatório para um outro profissional, seja um psiquiatra, seja um neuro, seja o profissional da escola, seja, enfim, outro profissional da equipe. Então, lá embaixo, no rodapé do seu relatório, aí você coloca o seu telefone, você coloca o seu e-mail, porque se a pessoa ler o seu relatório e disser assim, eita, não concordo, então queria tirar uma dúvida a respeito disso, ela entra em contato com você, tá? O local de atuação também. Mas no carimbo é apenas a confirmação de que você é profissional e que você está ativa para atuar na área. Outro ponto importante, quando eu finalizo o meu curso ABA, lá no módulo 19, eu direciono para vocês, é que hoje em dia não tem como a gente querer crescer sem estar nas redes sociais. Infelizmente, a internet hoje é realmente um grande mercado e a gente só consegue crescer hoje, óbvio, tem o boca a boca, mas se você quer crescer exponencialmente e se destacar, né, e começar realmente a ser conhecida, ter visibilidade, é nas redes sociais. E aí muita gente fala assim, mas eu não consigo, eu tenho vergonha, mas eu não sei como fazer. Hoje em dia, né, com o uso da inteligência artificial, facilita muito, porque nem sempre você precisa estar falando. Você pode colocar uma foto sua, você pode colocar um balão, como se fosse um balão de fala, com uma foto sua estática. Então, se você não é habituada a estar falando, né, você não acha que é desinibida, ou você não acha que é desinibido para estar falando, você pode começar desse jeito aos pouquinhos, fazendo caixa de perguntas, para começar essa interação, falar um pouquinho da tua experiência, mesmo que você não tenha experiência com alunos, com clientes, você pode falar um pouco da tua experiência com a teoria, no que você aprendeu, e essa é uma forma da gente ir crescendo, tá? E aí aqui eu coloquei alguns tópicos que são importantes da gente ter no nosso Instagram, para que as pessoas saibam que a gente trabalha na área. Então, primeiro, quem é você? Depois, o que é a aba, do seu ponto de vista, claro, né? Não vai pegar o que Maíra Gaiato falou e copiar. Não, você tem que falar do seu jeito, tá? É importante, e uma das coisas que eu acho muito interessante, quando eu comecei lá atrás, né, lá em 2021, na época da pandemia, a gente tinha Lucelmo Lacerda como uma das grandes referências, né, do autismo, a gente tinha Maíra Gaiato, e eu comecei totalmente despretensiosa na área, porque eu quis começar para o meu público. Na época eu tinha 2.000 seguidores, e eu falei, vou começar de forma orgânica,
né, quem quiser minha ajuda, quem quiser o meu conhecimento, eu estou aqui para oferecer. Então, lá atrás, quando eu comecei, eu, basicamente, assim, tipo, nem sabia que os meus cursos poderiam capacitar pessoas. E aí, em um dos meus grupos, na época, uma aluna falou, Regina, com seu certificado eu consegui trabalhar, e eu estou conseguindo trabalho numa clínica. E eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia que isso era capaz, né? Eu não sabia que eu tinha essa formação, que eu poderia capacitar pessoas. Então, hoje em dia, eu sabendo que posso capacitar, e eu sabendo, né, que eu posso passar esse conhecimento para vocês, e desse conhecimento vocês podem levar isso para famílias, para a igreja, vocês podem levar isso para uma escola para dar palestra. Então, vocês também conseguem remunerar. Não é uma coisa. Deixa eu só ver quem está com o microfone aberto, para a gente não ter. Bom, se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, ia pedir só para fechar, tá? Bom, então, aqui o objetivo não é só o conhecimento por conhecimento, é um conhecimento que vocês podem dar frutos e, com isso, também crescer profissionalmente, tá? Ah, mas eu tô fazendo um curso só porque, né, eu tenho um filho, uma filha ou um sobrinho que tem autismo e eu quero ajudar. Não tem problema, mas eu conheço muitas pessoas que viram a oportunidade e se identificaram tanto, porque quando a gente mergulha de cabeça no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento geral, porque essas crianças crescem e se tornam adolescentes e adultos, a gente se identifica tanto que a gente começa a falar sobre isso naturalmente. E aí, o falar sobre isso naturalmente, querendo ou não, pode se tornar a nossa fonte de renda. Então, só para que vocês tenham isso em mente, tá? Outro tópico que eu acho interessante, a gente falar sempre a diferença entre reforço e punição, a importância da intervenção precoce, o papel da família na intervenção, como funciona a análise funcional do comportamento, os bastidores da organização dos materiais, e isso é algo que vocês amam. Eu peco muito nessa organização e mostrar para vocês, porque ou eu faço uma coisa ou faço outra, não consigo fazer tudo, e hoje eu trabalho mais como supervisora. E dicas para os pais e famílias baseadas na ciência ABA. Tem uma terapeuta que está aparecendo direto para mim, que é Ellen Tomás, e ela mostra muito a organização dos materiais, e isso é algo que chama atenção. Então, isso também é uma forma de vocês estarem mostrando nas suas redes sociais, para que as pessoas entendam e até, né, queiram algo de vocês. Tem uma amiga minha, que é Karina, e eu acho que muitos de vocês já conhecem Karina, que ela começou a trabalhar na internet vendendo material para quem trabalha na área. Então, ela criava no Canva atividades adaptadas e vendia essas atividades. Então, é uma forma também de ganhar dinheiro. Um ponto específico que eu falo lá no curso, mas que eu vou falar aqui para vocês também é o quanto cobrar. Geralmente, aqui, né, em Recife, vou falar aqui, tá? Na região que vocês moram, é importante que vocês busquem, sondem em clínicas, sondem em escolas, quanto é que estão cobrando, ou se você tiver algum grupo na sua região, tanto no Telegram como no WhatsApp, de profissionais que atuam na área, vocês sondar quanto é que vocês estão cobrando, quanto é que a escola está pagando, quanto é que a clínica está pagando, só para que vocês tenham esse valor em mente. É sempre bom ter uma média. Mas aqui em Recife, em atendimento domiciliar, eu, na minha prática, sempre cobrei entre 150 a 180 reais por hora. Hoje em dia, já tem gente cobrando até 250 reais por hora nos atendimentos domiciliares, tá? Por que isso? Porque plano de saúde acaba pagando. E aí, óbvio, a gente tem que colocar na balança, porque nem sempre o plano de saúde ele vai pagar em dia. A gente tem a questão das liminares e sentenças judiciais, que eu vou falar com vocês aqui hoje sobre isso, mas é importante a gente sempre ter um valor em mente. E também lembrar que tem que ser um valor que pague seus custos. Então, eu vou colocar 30 reais porque assim eu vou ter cliente. Tá, mas você vai ter que ter o momento de elaborar os materiais, você vai ter que ter o momento de comprar os seus recursos, você vai ter que organizar esse material, você vai ter que avaliar muitas vezes essa criança, você vai ter que elaborar o relatório, e tudo isso conta como hora, tá? Então é importante vocês lembrarem disso e deixar um valor que seja justo para vocês. Já a supervisão ABA tem um valor de 200 a 450 reais por hora, tá? Isso vai depender muito do supervisor.
Geralmente, a avaliação inicial, a gente pode cobrar a parte. Eu, Regina, nunca cobrei a parte, sempre fiz um combo. Então, eu falava, meu valor é R$ 180 por hora, mas vai ter o valor da avaliação inicial. Geralmente, essa avaliação a gente pode ter ali 3 sessões, e aí, assim, eu ia passando para o cliente. Mas sim, vou falar também mais para frente para vocês não assustarem o cliente de vocês passando logo o valor, tá? Primeiro você entra em contato, entende a demanda, para depois você conseguir passar o seu valor. Regina, só um minuto. Oi? Eu vou precisar sair, tá, querida? É que eu tô hoje no Eita, Duda. outra cidade. Então você quer falar logo? Deixa eu Tá parar no minha tempo, apresentação. eu assisto a gravação, tá bom? Fica tranquila. Mas você quer falar alguma coisa? Sua mão estava levantada. Ah, não, só mesmo para avisar que eu tô saindo, tô me despedindo de vocês. Ah, tá certo, Duda. Tá bom. Depois você assiste. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Bom, então vou voltar aqui para minha apresentação, rapidinho. Lembrando que quem quiser, quem não puder ficar até o final, vocês podem sair, que vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo, tá? Não se preocupe em relação a isso. Deixa eu só voltar aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, é porque eu não estou vendo vocês. Eu ouvi, Regina, pelo PC, eu não consegui ouvir, é por isso que eu entrei pelo celular. Quem é que está falando? É a Penha. Oi, Penha. Joia, é que travou aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu não consegui ouvir pelo computador, aí eu entrei pelo celular, porque está sem áudio lá. Eu não sei o Oxente, que aconteceu, aí depois eu vejo as configurações. tá certo, tá bom. Eu estava em outra reunião e estava tudo bem. Eu estava na reunião do doutorado, terminou agora. Aí eu entrei na rua e já estava sem som. Que estranho. Eu posso ter desligado alguma coisa ali, tá? Tá bom, tá certo. Às vezes dá realmente esse erro no Google. Mas estou terminando já aqui essa parte de apresentação para a gente conversar, tá bom? Eu só queria deixar claro para vocês aqui esse conteúdo. Já em relação à consultoria escolar, então, a gente pode, né, cobrar entre 100 e R$ 200 por hora. Como até escolar, a gente cobra o turno, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar de segunda a sexta, mas eu vou cobrar 120 o turno. Então, 120 os 5 dias da semana. Então, 120 na segunda, 120 na terça, 120 na quarta, tá? Não é por hora, é pelo bloco ali do dia. E aí, no caso, você pode. Tem uma amiga minha, que é AT escolar, e ela recebia uma média de 3.600 no mês, porque aí ela fechava tanto o turno da manhã como o turno da tarde. E aí, ela cobrava nessa média de 120, até às vezes R$ 80 a 120 por hora, por turno. Importante formalizar sempre via contrato e detalhar todas as informações do que está incluso, tanto os direitos como os deveres de ambas as partes, tá bom? Para você depois não cair na cilada de, não, mas eu vou cobrar mais pelo relatório e a família dizer, não, mas isso aqui não estava no contrato. Ou você ser AT escolar e a mãe dizer assim, mas eu quero que nas férias você venha acompanhar meu filho em casa, porque isso já aconteceu comigo. Então, é sempre importante você deixar tudo muito bem descrito no contrato, tá? Contato com a família. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar de acolher, escutar com empatia e sem julgamento. E por que isso? Porque geralmente as famílias que procuram a gente estão em sofrimento, né? Estão perdidas, estão nervosas, estão sem recursos financeiros para dar conta de toda a demanda. Então a gente primeiro precisa escutar e acolher, ao invés de julgar e dizer, eita, que família irresponsável, eita, que família que só deixou para procurar ajuda agora, quando o filho tem 6 anos. Então, assim, é deixar o julgamento de lado e pensar nesse acolhimento. E tá, diante da demanda, diante do que está chegando para mim, como é que eu vou fazer para ajudar essa família? Então, coletar os dados iniciais, né, que é a anamnese, vai ser importantíssimo. E aí, nesse momento da coleta de dados, colete também sobre questão da família em relação financeira. Onde é que mora? Como mora? Com quem mora?
se é de aluguel, se não é aluguel, porque aí você consegue sondar e ter já uma ideia do valor que você pode cobrar na sua sessão. Ou seja, o seu valor ele pode e deve ser flexível. Exemplo, aqui em Recife a gente tem pessoas que moram na Avenida Boa Viagem, que são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, e tem pessoas que moram na Imbiribeira, que são pessoas que já têm, né, uma classe média mais média para baixa. Então, pensando nisso, eu não vou chegar e vou dizer assim, ah, não, o valor por hora meu é R$ 250 para quem mora na Imbiribeira, porque essa pessoa ela nunca vai poder pagar esse valor. Mesmo que ela tenha plano de saúde, esse valor pode assustar. E esse plano de saúde arque com as, né, despesas, esse valor pode assustar. Então, é melhor que eu entenda a realidade da família e ajuste o meu valor, e assim eu não saia perdendo, nem a família saia perdendo, do que eu chegar e passar um valor que a família não pode pagar, e assim, nem a família ter o meu acompanhamento e nem eu ter ali, né, aquela família para atender. Explicação clara da função do terapeuta ABA, então é muito importante você deixar claro qual é o seu dever, o que você vai fazer, como você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, se você vai na escola, se você não vai, se você tem equipe, se você não tem, se você está aberto a ter uma equipe com a família, né? Então, vamos montar uma equipe, eu sou psicóloga, vamos pegar uma fono de outra equipe, uma TO de outra equipe, montar um grupo e fazer essa equipe funcionar. A proposta de agendamento, de avaliação, então, a partir do momento que você já faz a anamnese, já marca ali a avaliação, quando é que vai ser feita, como vai ser feita, se vai ser em casa, geralmente as famílias preferem fazer essa avaliação em casa, então já é uma forma de você cobrar até um pouco a mais pelo seu deslocamento. Evitar informar valores de imediato, então, depois da anamnese, vê direitinho, avalia direitinho a realidade dessa família, e aí quando você passar a devolutiva, é que você vai passar esse valor, tá? E vai perguntar para essa família, esse valor está de acordo com o que vocês podem pagar? Vocês teriam alguma contraproposta? É importante ter essa abertura. E valorizar o processo e o trabalho ético e técnico, tá? Acabou cortando aqui. Então, tem um checklist profissional para atuar como terapeuta ABA. Primeiro de tudo, ter a graduação na área da saúde e da educação, tá? Ah, Regina, eu não tenho graduação ainda, eu sou estudante, não tem problema. Mas tem que ter, né, pelo menos ali, ser estudante da área da saúde e da educação. Porque planos de saúde vão exigir, tá? Tem que ter um curso de capacitação em aba. Então, Regina, eu não tenho graduação ainda, mas eu já sou estudante. Ótimo. Você tendo a capacitação, você já vai conseguir estagiar em clínica, já vai conseguir estagiar em escolas, e isso é um diferencial para o teu currículo. E para a tua prática, com certeza. Supervisão contínua. Essa supervisão, ela pode ser tanto individual como em grupo, tá? E aí eu sempre sugiro, se você tem casos muito específicos e você quer realmente destravar e você quer focar nos seus casos, de você ter supervisão semanal, ou se você não puder financeiramente, pelo menos quinzenal ou mensal. Aqui a gente tem as supervisões em grupo, que é o momento, daqui a pouco eu vou abrir para essa interação. E aí também é uma forma da gente estar falando sobre os casos. Deixa eu só liberar aqui. Bom, a gente tem também os materiais organizados, que tem que ser organizados em pastas, em atividades. A gente tem que levar os reforçadores. Aí eu estava uma vez supervisionando, né, uma terapeuta ABA, e ela estava na hora da sessão montando os programas. Tipo, eu falava assim, tá bom, agora vamos fazer o programa de identificação de letras. Ela não tinha as letras, ela não tinha separado as letras, ela estava fazendo no papel na hora e colocando para a criança. Tudo bem que a gente tem que se virar nos 30, mas a gente tem que se planejar e se programar, tá? Até porque nesse momento que você vai fazer alguma coisa, a criança pode se desorganizar. E se a criança se desorganizar e você não tiver condições ali de controlar aquela criança, você acaba perdendo o time e a criança vai entrar em comportamento disruptivo, você vai acabar reforçando aquele comportamento e perdeu todo o momento que você tinha para estimular aquela criança. Então, você ter na sua bolsinha ali, separada, tanto os reforçadores daquela criança, uma pasta organizada e, obviamente, a gente, para quem faz o meu curso ABA sabe que a gente sempre deve ter uma caixa organizadora na casa da criança, onde você tenha a pasta dela com os programas dela, se puder deixar os materiais dela lá, já deixa. Esses materiais você mesmo pode produzir, como eu já falei. Só os reforçadores que é importante estar no seu controle. Por quê? Se essa criança tem acesso a essa caixa e ela tem acesso a esses reforçadores
o tempo todo, esses reforçadores, eles perdem totalmente, né, a força e a magnitude deles. Então, reforçador fica com você, tá? Documentação legal e técnica, porque a gente tem os planos de saúde ali exigindo da gente. Então, plano de ensino, que é o PEI, os contratos com a família, os relatórios em dia, tudo isso é importante. Além dos planos de saúde, a gente tem que ter todos esses documentos atualizados, tá? É importantíssimo a nível médico, a nível de embasamento mesmo, para a gente estar passando isso para as escolas, a gente tem que ter esses documentos organizados. Presença profissional online, foi o que eu falei para vocês. Hoje em dia não tem como a gente querer crescer profissionalmente sem estar na internet. E atuação ética e transparente. Então, sempre atender de acordo com o que você é capaz de atender. A Regina, recebi um adolescente que eu não estou dando conta. Repasse. A Regina, eu estou atendendo um adulto, mas ele está com muito comportamento inadequado e agressivo. Ele já bateu em mim, já deu orientação para a família não seguiu essas orientações. Passe para frente. Você não é obrigada e você não é obrigado a estar com um paciente, um cliente que você não dá conta, certo? Mas para isso, você tem que ter, obviamente, todos os critérios ali de o que é que você fez, como foi o seu manejo, quais foram suas orientações. E, obviamente, se você estiver se identificando com o caso e você vê que você tem repertório para atender, ótimo. Caso não, você não é obrigado a ficar com aquele caso, tá? E não é feio a gente repassar para um outro profissional. Feio é a gente manter uma criança, um adolescente, um adulto com a gente e a gente não tá estimulando e tá fingindo que tá fazendo alguma coisa. Aí, isso é feio. A importância do network e da proatividade, né? O nosso grupo imersivo é um grande, como é que eu posso dizer? É uma grande forma da gente demonstrar que esse network é importante. Por quê? Penha está participando aqui do grupo e é uma referência no nosso grupo, por quê? Penha, ela é super ativa no grupo imersivo. Então, ela consegue ajudar outras pessoas que estão, né, outros profissionais que estão no grupo. Ela tem a proatividade de compartilhar materiais, ela tem a proatividade de dar sugestões dos casos, e isso é importante, porque Penha se torna uma referência. Então, se você também, né, quer fazer o seu network, a sua proatividade, e demonstrar essa proatividade, participar de grupos é muito importante, tá? Até você mesmo abrir o seu próprio grupo, se você achar que consegue gerenciar. Então, embora a área da ciência hábil esteja em crescimento e apresente alta demanda, é fundamental que você, enquanto profissional, seja proativo na sua inserção no mercado. Muita gente fala assim, Regina, mas eu já fiz o curso, eu já abri o meu Instagram, mas ninguém chega até mim. As coisas não caem do céu, né? A gente tem que ir atrás. Não tem como a gente achar que, não, porque a demanda está alta e porque o autismo está bombando, eu vou ter cliente adoidado. Não é assim que funciona. Você tem que ir atrás, você tem que ir em clínicas, você tem que ir em escolas, você tem que ter o seu cartãozinho de visitas, você tem que se demonstrar disponível, fazer live se você quiser, para estar ali ativo e mostrar, eu estou aqui, né? Eu estou disponível, eu tenho um conhecimento, eu quero ajudar. Como é que eu posso te ajudar? E assim você consegue crescer. Então, o terapeuta ABA deve buscar fazer networking com outros profissionais da saúde e educação, apresentar o seu trabalho em escolas, clínicas, creches e centros educacionais. Tem muita gente que apresenta também trabalho em igreja, porque a gente tem essa demanda. Em hospitais também. Participar de eventos, grupos de estudo e congressos, e estabelecer parcerias locais e mostrar disponibilidade para orientação de equipes escolares. Então, essas são formas de você crescer. Mesmo que no começo você faça voluntariamente, depois você comece a cobrar um valor simbólico e depois um valor mais alto, tá? E aqui a gente chega no ponto de dificuldade financeira. Muitas famílias enfrentam sentimentos de vergonha, insegurança ou resistência ao buscar um apoio especializado. E nesses casos, o terapeuta ABA deve adotar uma postura empática, acolhedora e acessível. Usar uma linguagem simples e evitar termos técnicos, porque às vezes a gente quer mostrar para a família que a gente tem conhecimento. E aí a gente acaba falando termos tão técnicos, por exemplo. Não, porque o comportamento disruptivo ocasionou um comportamento de fuga, e aí o nosso objetivo, a nossa avaliação funcional é fuga, e a família não está entendendo nada disso. A família está entendendo a criança que chora, que grita, que bate, e o que é que eles vão fazer em relação a isso. Então, ao invés de a gente estar utilizando esses termos muito técnicos, que é técnico para quem é profissional, mas assim,
A família não entende porque é técnico, mas os profissionais entendem porque já estamos acostumados, certo? Então, com família, a gente tem que ter um linguajar informal. Essa é a melhor forma que a gente tem de explicar claramente para a família o que, é que a gente está fazendo. Uma das formas muito boas que eu já aprendi ao longo da minha vida é tentar explicar como se a gente estivesse explicando para uma criança. Como é que você trabalha? O que é que você faz, né? Como se você estivesse explicando para uma criança. Então, assim, a família consegue compreender melhor. Focar no valor da intervenção e desenvolvimento de habilidades e redução de comportamento de problema. Isso aqui, às vezes, a família fala, porque eu não estou com condição de pagar fono, terapeuta ocupacional, psicóloga, eu vou querer só fazer fono, eu vou querer só fazer TO. E, às vezes, é importante você mostrar para essa família a importância e não é o preço, é o valor daquilo, né? Oferecer alternativas éticas, como planos reduzidos ou orientação parental. E aí muita gente fala assim, Regina, mas como é que eu vou fazer isso? Exemplo, se a família não tem condição de pagar diariamente a terapia, as sessões com você, então que pelo menos ela faça 2 ou uma vez na semana. Ela não consegue nem assim, então 15 em 15 dias. Ou pelo menos uma orientação online para essa família. E aí você consegue, de certa forma, mostrar o seu trabalho e com o passar do tempo, a família ir vendo, né, as modificações e dizer assim, então tá na hora da gente abrir, né, um pouquinho mais do nosso investimento nessa terapia. E se realmente a família não puder, você pode indicar serviços públicos, né? A gente sabe que o serviço público no Brasil é muito aquém, a gente tem terapias e sessões uma vez na semana, 30 minutos, olhe lá quando a gente consegue, mas é melhor do que nada. E evitar mencionar valores no primeiro contato, priorizando o entendimento da demanda e a construção do vínculo e da confiança. E para finalizar, a gente tem as liminares e sentenças judiciais. Isso aqui ajuda muito para o profissional que quer começar e a família que não tem, né, o valor ali para pagar para você, mas a família tem plano de saúde. Então, a família tendo plano de saúde, você já consegue deixar muito claro para ela, olha, quem vai pagar não vai ser você, vai ser o plano de saúde. E aí você, enquanto profissional, tem que estar disposto a entender que o plano de saúde, ele pode pagar em 2 meses, em 3 meses, e você vai estar trabalhando 2 ou 3 meses de graça. Mas quando o plano de saúde ele começa a pagar, muitas vezes ele paga o retroativo, ou ele vai pagando, por exemplo, um mês, aí depois no outro mês ele paga outro mês que passou, e aí assim você consegue 1 ou 2 meses trabalhar de graça, mas depois fica no ritmo normal e todo mês você recebe, tá? Lembrando que para famílias que têm um laudo e que têm um plano de saúde, a gente tem tanto as liminares como as sentenças judiciais. Liminar é quando está no processo de ter a sentença. E sentença é quando o juiz bateu o martelo e disse, não, agora o plano de saúde vai ter que arcar com todos esses custos. Então, só para que vocês saibam, é um direito, e é um direito adquirido. Obviamente, o plano de saúde busca brecha. Então, por isso que a gente tem que ter a graduação na saúde, na educação, a gente tem que ter a capacitação, e a capacitação, ela tem que ter um certificado ali que comprove, né, que você é terapeuta ABA. E, além disso, você tem que avaliar a criança, você tem que ter o relatório de avaliação, você tem que caminhar tudo isso para o plano de saúde para que eles façam esse reembolso, tá? No Brasil, diversas decisões judiciais garantem o direito de acesso ao tratamento ABA por meio dos planos de saúde, especialmente para crianças que têm TEA. Quem tem TDAH, TOD, síndrome de Down também tem esse direito, tá? A base legal aqui, no caso, é a Lei Berenice Piana, que é a lei do autismo, e a ação judicial com o pedido de liminar pode obrigar o convênio a custear o tratamento. É necessário o laudo médico indicando a aba como intervenção essencial. Então, esse laudo aqui tem que ser do médico, geralmente neuro ou psiquiatra infantil. Importante, o terapeuta ABA deve evitar a orientação jurídica direta e, quando solicitado, encaminhar a família para um advogado especializado. Então, não é você que vai entrar de contato ali, né, com a justiça ou, enfim, não, você vai orientar um advogado e esse advogado vai fazer todo esse trâmite, tá? Ou a família mesmo vai atrás de um advogado para fazer todo esse trâmite. Mantenha sempre os relatórios técnicos bem fundamentados e atualizados para o apoio desse processo judicial. E aqui as referências que eu utilizei, tá? Agora que a gente terminou essa parte de teoria, eu vou deixar aqui o microfone aberto para vocês estarem interagindo. A gente vai ter um tempinho para essa conversa. E eu queria saber de vocês se deu para entender, se fez sentido, se ajudou. E se você tiver alguma dúvida na tua prática, não tenha vergonha, pode levantar
sua mãozinha e abrir seu microfone. Quem está aqui na fila de espera é Ivani. Ivani, você quer falar? Eu vou só fechar meu microfone, tá bom? Pode abrir o seu. Nossa, quero ir muito, Regina. Boa Oi. tarde para todas. Boa tarde. Não, Regina, eu fiz o curso em acho que 21, 22, não me lembro. E por necessidade que eu estava trabalhando, não me exigiu nenhum curso com crianças, né, com deficiência. Eu vi a necessidade, apareceu muito autista, e estou aqui. Aí eu saí desse local e agora iniciei de novo, porque agora não tem como eu não pegar a Regina de vez. Que bom. E estou com uma criança, a primeira vez que eu atendi ela, deu muito resultado. Quando eu iniciei lá nessa instituição que eu estava, eu mesmo procurei, aí eu comecei a fazer dificuldade, fazendo o curso ainda, fazer reação visual, a criança não tinha contato praticamente nenhum visual, e deu muito, deu muito resultado. Eu falei assim, nossa, parece quando o filho da gente dá o primeiro passo, eu cheguei a ficar emocionada. Uhum. Aí agora, chegou essa criança, só porque eu fiquei meio assim, não sei se tem um tempo que eu não estou nessa área. A criança lê, né, segundo a mãe, ela comunica no telefone, ela escreve algumas perguntas lá, mas ela estava com muito, assim, na anamnese, uma sessão só, eu fiquei assim, sem saber o que fazer, porque ela ficava rodando, andando para lá, e ela tem apraxia da fala, e eu falei, não sei como os professores ensinaram essa criança a falar assim, né? Eu não sei, mas ela não parou em tempo nenhum. Eu tive que pedir, né, para eu terminar, conversar com a mãe, mas eu tinha pedido para a criança abençoar a mãe, mas acabou que ela trouxe a criança, e, e eu pedi para ficar lá na sala, essa criança não quis ficar lá na recepção com as meninas. E eu pensei assim, nossa, eu achei assim, por onde que eu vou começar com essa criança assim? Uhum. Como que eu vou fazer as avaliações? Sim, é um desafio, né? Quando a gente tá numa realidade e vai para outra, o choque é grande. Bom, tu falou que ela tem apraxia da fala, é isso? É, Mas ela fala. nada. Ah, tá. Ela está com Certo. tá começando a emitir algum som, mas nada, nada. E ela nem, assim, ela não ficou um minuto diante, não parou para nem fazer uma pergunta, por isso que eu fiquei pensando, como que eu vou trabalhar com ela depois? Como Qual que a eu vou idade fazer dessa as criança avaliações? aí? 9 anos. Veja, quando a gente tem uma criança de 9 anos que tem apraxia da fala, é uma criança que muito provavelmente vai chegar a emitir comportamentos agressivos, tá? E isso quando se Isso. desregular. Por quê? Quando a gente está falando de fala, é a forma que a gente tem de se expressar, certo? Quando a gente não tem a fala, é muito comum que crianças não verbais sejam agressivas, porque se expressa pelo comportamento, Foi né? a queixa da mãe, até a fisioterapeuta tá grávida e já está agredindo ela. Uhum, sim. Quando eu estava grávida, eu deixei de atender algumas crianças que eu atendia. E, bom, o primeiro passo vai ser você entender quais são os reforçadores dessa criança. Muito provavelmente é tela, tá? Tá conseguindo me Ela. ouvir? Sim. Tô falando tela por quê? É A o mãe já comum, falou também, é o porque comum, né? comunica, né, através, ele gosta muito de vídeo. Sim. E aí, assim, é o mais comum da gente ter crianças não verbais que são expostas à tela. E aí é onde a gente tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. Por quê? Todo mundo hoje tem celular. Então, com o celular, você sabe que você vai conseguir ganhar a atenção dessa criança de alguma forma. O ideal é que, com o passar do tempo, esse celular vá saindo de cena, certo? E você consiga ir colocando, né, e adicionando outros recursos, principalmente para essa criança começar a ter um brincar funcional, tá? Mas aí, veja, é uma criança não verbal, com 9 anos, com comportamentos agressivos e inadequados e com uso de celular, né, eletrônico. Primeira coisa que você vai ter que fazer é mergulhar nas habilidades básicas. Que habilidades são essas? Imitação,
contato visual, segmento de instrução, são todas aquelas habilidades daquele livrinho amarelo. Sabe qual é o livrinho amarelo que eu estou falando? Depois de ter 9 anos, eu vou fazer avaliação. Vê, deixa eu só pegar o livro aqui para você ver qual é. É esse livro aqui, ó, cadê? Tá vendo? Esse livrinho vem na Amazon, é um livro muito bom de ler, muito fácil de ler. Ele é super acessível, é questão de R$ 80, eu acho. E é um livro que ele mostra pra gente as habilidades básicas. E tem uma tabelinha onde a gente tem tanto a habilidade primeira, que é a, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, já tá até marcado. Deixa eu tirar esse plano de fundo. Como é que eu tiro isso? Peraí. Só para mostrar, tá? Aqui, ó, a gente tem essa tabela. Essa tabela aqui é a tabelinha de habilidades básicas, certo? Então, aqui tem a primeira, sentar. É a primeira habilidade que a gente precisa ter para a gente conseguir estimular uma criança. Depois vem o contato, o esperar, o contato visual. Depois vem, e tá tudo aqui nos pontinhos, tá? Tem 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, que é a atividade de coordenação motora grossa, depois atividade com objetos. Eu tenho esse livro em PDF e tá já no Drive, mas eu vou mandar lá no grupo imersivo de novo, porque às vezes passa batido. E aí, veja, você não vai colocar todas essas habilidades de uma vez, certo? Você vai ter que ver qual é a sua prioridade. Você falou, é uma criança que não para quieta, ele não senta. Mas, muito provavelmente, se você fizer fulaninho, senta. E aí, talvez você consiga começar a estimular o sentar como troca do celular, tá? Então, assim, você vai querer? Então senta. Mesmo que essa criança sente durante 1 segundo, a gente já considera que ele sentou. Ele já atendeu a um comando e ele já conseguiu realizar aquela ação. E aí, assim, a gente vai naquele trabalho de formiguinha, aos pouquinhos, começando a construir uma relação com essa criança. Logo no princípio, Ivani, você não vai conseguir avaliar ele. Por quê? É uma criança que vai ter uma demanda muito grande. E aí, o principal nesse momento será a construção de vínculo, tá? Por que isso? Porque pode ser que seja uma criança que já tenha sido exposta a outras terapias e não conseguiu evoluir. Ele está vindo de outro terapeuta. Isso. E veja, 9 anos sem evolução, então significa que não teve aderência ao tratamento. Então, ou o terapeuta não estava sabendo o que estava fazendo, ou a família também não aderiu ao processo. Enfim, a gente não sabe, né? Não tem como saber. Mas você, né, saber o que você vai fazer, o seu passo a passo. E aí a minha sugestão seria, em primeiro, é o nome do livro, Lúcia, é Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo. Aqui. Eu vou mandar no grupo, tá? Veja, então, o primeiro passo é construção de vínculo. Sempre vai ser, tá? Antes mesmo de avaliar, construir vínculo. Entender o que é que ele assiste no celular, o que é que ele gosta de ver, quanto tempo ele passa nessa rotina dele na escola exposto em tela, na escola não, em casa exposto em tela. Como é a escola, como é essa relação com a professora, com os colegas, ele tem AT escolar. Tem que entender todo esse contexto, tá? Diz, fala. Outra pergunta é sobre o AT escolar. Escolar e domiciliar. Os planos cobrem. Agora você acabou de... Assim, só a gente tem que ter esse tempo para entrar. Porque nenhuma criança lá na clínica tem AT. Aí eu falei assim, nossa, é muito pouco. E o atendimento é 30 minutos. Uma criança tem 2 horários. Então, dá 1 hora, dá... Sim. Aí eu estava explicando. Falei, não tem como a gente nem falar que a terapia aba. Mas já tem essa criança que é 2 horários, e eu acredito que a gente vai pedir para ver se libera, né? Sim. E aí, será que a gente pode entrar? Ou, não, os pais vão entrar para pedir o AT, porque ninguém nem sabe o que é isso na clínica. Mas veja, o AT escolar é direito da criança e obrigação da escola fornecer. Porque ninguém nem sabe o que é. Tem o professor de apoio lá.
É. Aí, Vou te passar a lei para você compartilhar com a escola, se você achar pertinente, ou você compartilha com a família, para a família cobrar da escola. Mas a gente tem, dentro da Lei Berenice Piana, a obrigação da criança que tem autismo ou qualquer deficiência de ter, ele tem direito, por lei, a um AT escolar. E esse AT, ele pode ser ou fornecido pela escola, ou ser fornecido pela família, tá? Então, isso é um ponto muito importante. pobre, na escola. Oi? O plano não cobre? O plano não paga para a escola, para ir para o AT Não, escolar. não. Ou a escola arca do próprio bolso, certo? Com esse profissional, ou a família vai contratar esse AT escolar e vai mandar ele para a escola. E aí, quando o plano de saúde pagar a família, aí a família repassa o valor para esse AT, entendeu? Então, o plano de saúde tem que pagar esse AT. Sim, sim. Entendi. E aí, no caso, eu acredito que vai ser esse passo a passo. Essa construção de vínculo com essa criança para você entender o que é que ele gosta, como é que ele se comunica com a família, o que é que ele gosta de comer. Reforço comestível também é de alta magnitude, então é uma ótima forma de você fazer trocas com ele. Traz, sei lá, gosta de salgadinho, bota o salgadinho na altura do olho. Fulaninho, e aí tenta fazer um rastreio, tenta fazer o contato visual com ele, segurando o salgadinho na altura do seu olho. Tô falando salgadinho, mas entendeu, né? É hipotético, pode ser qualquer coisa que ele goste de comer. Tem que sondar primeiro com a família o que é que ele gosta. Ah, ele gosta muito de celular, então pega o celular na altura do olho, sabe, para tentar fazer o contato visual, e aí você vai elencar pelo menos 5 programas para fazer com ele. Então, sentar, espera, contato visual, identificação e imitação, tá? Esses são, assim, programas básicos que você pode colocar. Óbvio, primeiro conheça ele para entender quais vão ser as prioridades. Por quê? Essa criança ela só vai conseguir se comunicar a partir do momento que ela tiver as habilidades básicas bem, né, embasadas ali e adquiridas. Não adianta a gente querer que a criança fale se ela não faz contato visual. Não adianta querer que ele fale se ele não consegue fazer imitação. Então, a gente tem uma escadinha de habilidades simples que levam para as mais complexas. E fala é uma habilidade super complexa. Escrita é uma habilidade super complexa. A gente fica pensando, como que ele sabe escrever, né, no celular e, né, ele lê, né? Para escrever tem que ler. E ele, com essas dificuldades todas, eu não sei como que fizeram isso na escola. Até eu queria ir até na escola para fazer uma observação, mas tá sem o professor regente. Então, eu falei, isso está mudando muito. Entendi. Eu falei, nossa, de psicólogo também. Eu falei, é uma coisa também que a criança vai regredindo, né? Uhum. Sim, mas uma coisa que você falou é importante. Tem crianças que têm apraxia, que ele tem apraxia. A apraxia, querendo ou não, é um transtorno que acomete a questão motora da fala. Então, ele consegue processar o que você está falando, mas ele não consegue colocar para fora a fala. Então, é importantíssimo que ele tenha um acompanhamento com fono, porque é uma criança que ele pode entender o que está sendo dito, ele pode saber escrever, ele pode saber já identificar letras, ele já pode conseguir fazer tudo isso, mas ele não consegue falar. Então, nesse tempo que você estiver construindo o vínculo com ele, sonda para ver se ele consegue identificar letras, números, Eu entendeu? falei, não é nem pela apraxia, eu falei pelo próprio comportamento dele, que, assim, ele ficou bem, não sei quantos minutos lá, o tempo todo, tá lá para cá na sala, e a mãe... Aí eu falei, não tem como, e, né, tentando, fazendo Sim. alguns sons, né, e eu Uhum. falei assim, não tem como, eu tenho que pedir para ficar lá de fora, porque eu não tinha como, né, fazer uma anamnese bem feita. Sim. Outra coisa que é importante nesse momento é você ter instrumentos musicais, se você puder ter, de brinquedo, claro, porque ajuda nessa questão da imitação, no chamar a atenção. Se você tiver também um pula-pula, geralmente em sala de TO a gente tem aquelas caminhas elásticas, né, que ajuda a criança na propriocepção, então também é bom ter. Não estou dizendo para você investir dinheiro nisso, não, tá? Mas assim, se na clínica Ele faz com a TO, mas Pronto. aí eu posso usar essa sala, não seria falar que eu estou não, fazendo o trabalho da TO? de forma alguma. Quando a gente trabalha com a Inclusive, ciência, eu tenho uma outra dúvida, Regina,
Nossa, tem muita gente aí na fila, senão só eu vou falar. Não, mas pode falar, dá tempo. Uma criança Todo mundo pode falar, dá tempo. com muita sensibilidade sensorial dela está muito. A mãe diz que não pode ouvir, ele beija, mas ele não pode beijar ele não pode o som, lavar a cabeça, tocar, nada, nenhuma textura. Eu falei, então como que essa mãe vive com essa criança? Eu fiquei pensando, né? Como que faz? Nenhum barulho. Vê, quando a gente trabalha com a ciência ABA, a gente tem que primeiro ter em mente que a gente não trabalha sozinho. Nosso trabalho, ele é global e intensivo. Então, digamos, eu sou psicóloga, qual é a função, Ivani? Psicólogo. Psicóloga. Aí, digamos que a gente vai ter uma pedagoga, vamos ter uma fono, uma TO. Todos nós vamos estar em coesão com aquele caso. Então, todos nós vamos estipular os objetivos terapêuticos de ensino e a gente vai ensinar em conjunto para essa criança, tá? Então, vai ser assim, não, eu sou Ivani, eu sou psicóloga, eu não vou trabalhar com a parte de linguagem. Muito pelo contrário, você vai estimular a linguagem também. Óbvio, a fono vai ter instrumentos e ferramentas mais específicas da fono, que você não vai entrar, mas você não vai deixar de estimular a comunicação, tá? Em relação a Alice, vou só desligar minha câmera rapidinho aqui para pegar a baby, já já eu abro de novo. Mas, bom, em relação à questão que você falou, dessa exposição dessa criança, nessa resistência sensorial, isso está muito atrelado à falta de exposição a questões sensoriais. Então, a gente precisa de uma terapeuta ocupacional para trabalhar toda a questão da dessensibilização, tá? E aí, realmente, é com a TO, e essa TO, ela deve passar orientações para outros profissionais que acompanham essa criança, entendeu? Você Tá não com vai... TO, só porque a mãe, foi a primeira sessão do MEI, mas a mãe falou que ele tem aumentado essa sensibilidade. Aham. Eu falei, meu Deus, tá? E a agressividade também, tanto de um quanto de outro. Uhum. Outra coisa também, Ivani, que você pode fazer, que a gente sempre fala, é que você pode compartilhar lá no grupo imersivo vídeos. Então, se por acaso você tiver vídeo desse aluno de 9 anos, ou desse outro aluno que você falou que está com essa rede sensorial, você consegue compartilhar os vídeos com a gente, para a gente também observar e ir te orientando, tá? Certinho. Uhum. Tirei todas as Vou só minhas ligar aqui dúvidas. minha Ai, câmera de novo. desculpa. Imagina, hoje aqui é o momento para a gente estar interagindo. Às vezes, sua dúvida ajuda outra pessoa também, né? Porque assim, de início, quando eu nunca tinha visto casos assim, Uhum. e agora começar assim, e eu acho que Sim. os dois casos mais que, igual você falou, o profissional falou que eu acredito que ele falou que não dava conta, que não era para ele mesmo, e passou para Uhum. mim. Aí, como eu Sim. estou chegando agora, eu falei, meu Deus, logo esses dois casos assim. Aham. Mas foi ótimo. Foi ótimo ter compartilhado. Então, acho que é isso. Deu para entender essas orientações que eu te disse? Nossa, muito clareou muito. Que bom, fico feliz. Bom, deixa eu só ler aqui rapidinho no chat que algumas pessoas perguntaram. Deixa eu ver aqui. Tem renovação anual, sim. Essa questão do conselho, que eu falei lá no começo da aula. Todo ano a gente precisa pagar o nosso conselho, tá? Vocês vão escutar aqui o barulhão de Alice, que ela tá mamando, tá? Leandro perguntou, já te acompanho há um certo tempo, estou no grupo do Telegram e também no Imersivo. Pela primeira vez aqui hoje. Seja bem-vindo, Leandro. Deixa eu ver. O convênio paga o AT quantas horas? Sim. O convênio, geralmente, o plano de saúde paga o AT, e aí é de acordo com o que tiver no laudo, tá, Ivani? Geralmente, o laudo do neuro, ele coloca lá especificando tantas horas, e dessas tantas horas que o neuro especifica, a gente inclui tanto a supervisão ABA, como o terapeuta ABA, como o AT, como a fono, e assim por diante, tá? Toda a equipe. Emilena perguntou se quem é psicanalista pode usar o carimbo de terapeuta ABA. Se você é psicanalista e tem a capacitação em ABA, sim, você pode. A Arlane perguntou, para quem tem o curso de pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia, qual é o conselho ou sigla? Você pode usar tanto o CFEP, que é o Conselho Federal, né, de Educação, acho que é isso. Acho que é Educação e Pedagogia. E se for a pós-graduação em psicopedagogia, acho que é o CBO.
Estou com problema na câmera, depois... Tá. Vou ler só a última de Rita aqui. Quero perguntar se eu sou professora da criança, posso atender no consultório ou teria que ser uma consultoria escolar? Se você é professora da criança e a família te procurou de forma particular para você fazer o atendimento no seu consultório, como um reforço escolar, você pode, tá? Pronto. E Fran botou, eu fiz seu curso e trabalho como estagiária numa escola, ganho 950 por mês como estagiária. Gostaria de saber como faz para ser contratada como AT, mesmo se eu só concurso, eu consigo também. Fran, se você trabalha como estagiária e ganha 950 por mês, você está ganhando muito bem, viu? Porque hoje em dia, tipo, na minha época, quando eu trabalhava como estagiária, eu ganhava R$ 450, 550. Obviamente, em um turno, né? E aí, no caso, para você ser contratada, você tem que se graduar, tá? Aí, quando você fizer a sua graduação, você finalizar, aí você pode ser contratada. E Rosane colocou, sou professora, posso buscar informações de um aluno em outra escola? Não, se você é professora e quiser buscar informações de outro aluno e a escola quiser te dar as informações, Rosane, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu só ver aqui. Carlene, você é a próxima. Depois tem Fátima e Rosane para a gente encerrar, tá bom? Uhum. Carlene, você vai abrir o microfone por aqui, tá? Oi, boa tarde, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Deixa eu lhe falar, eu sou psicopedagoga e eu queria falar de um caso que me chama muita atenção e me deixa muito curiosa. Eu tenho uma criança que ela tem PC e autismo, e é uma criança que já verbaliza algumas palavras, mas muito pouco. E o comportamento tem muitos comportamentos inadequados. Aí, assim, a frequência de atendimentos para uma criança com esse laudo, assim, qual seria a forma mais correta, assim, porque ele, por exemplo, ele faz atendimento uma vez por semana, eu acho muito pouco. Mas, assim, eu observo que a família, quando a gente fala em intensificar, fica muito achando que é a questão de financeira, né, que é a pessoa que é mais, tipo, que arrecadar, entendeu? Uhum, uhum. Aí, assim, a minha dúvida, tem algum embasamento teórico que a gente pudesse estar passando para as famílias para explicar da importância desse intensivo, para a criança que fizesse mais vezes por semana para melhorar mais até mesmo a qualidade de vida dela? A gente tem dentro da ciência ABA o funcionamento em si, né, dentro do BCBA, e como funciona a ciência ABA. E aí é uma das formas que você tem de estar, se você trabalha como pedagogo, psicopedagoga ou pedagoga e terapeuta ABA dessa criança, você tem sim como embasar isso, tá? E aí é demonstrar de fato, através da literatura, que a ciência ABA em si e o comportamento e o desenvolvimento, ele só ocorre de forma efetiva a partir da intervenção mais eficaz e intensa. Então, geralmente, o indicado, e isso até os neuros e psiquiatras infantis, estou falando infantil porque eu estou falando de criança, mas para adulto também, já coloca isso no nosso laudo, né, falando que tem que ser pelo menos 40 horas semanais, tá? E aí, quando a gente fala 40 horas semanais, obviamente, não é só uma função. Então, é o que eu disse, geralmente a gente coloca 2 horas de fono, a gente coloca 2 horas de pedagogia, 2 horas de terapia ocupacional, e aí o AT escolar em si é o que vai ter mais tempo, porque é o que vai ficar na escola, acompanhando a criança no turno, né? Durante o turno que a criança fica na escola, e o terapeuta que vai ou na casa, que é o AT escolar, ou que você vai receber ali no seu consultório. Então, a gente divide geralmente assim, tá? E aí, obviamente, isso vai depender de cada caso. Você, enquanto profissional, você no seu relatório pode sugerir Alice, um aumento de horas, certo? E falar, olha, nesse momento eu percebo que a gente precisa intensificar
para o desenvolvimento acontecer e, futuramente, prognosticamente falando, a gente pode vir a reduzir essa carga horária, mas, a princípio, deixar pelo menos 2 horas semanais, tá? Geralmente é o que os neuros indicam. Deu para entender? Certinho, deu sim. Eu também queria mesmo mais era saber se eu estava no caminho certo. Pronto. Em relação ao caso de paralisia cerebral junto com autismo, eu já atendi casos assim. A criança que eu acompanhava, ela também falava algumas palavras, mas era realmente bem desafiador, tá? E aí, o que eu fazia era atividades dentro do modelo TEACH. Não sei se você conhece, mas atividades mais concretas, digamos assim. Então, caixa de sapato, onde tinha um pareamento. Eu vou te passar lá no grupo. Tu tá no grupo, Carlene? Tá, não tá? Sim. Imersivo, pronto. Imersivo não, inclusive até perguntei como faz para participar. Eu estou nesse grupo que você criou extra ontem. Ah, foi? Ah, tá. Pronto. Mas depois que eu finalizar aqui, eu mando lá no grupo para vocês. Eu já compartilhei isso no grupo imersivo, que são materiais do Teach. E esses materiais, eles são materiais concretos que a gente geralmente faz em caixa de sapato, tá? Então, esse material do Tite eu recebi no Drive lá do curso ABA seu que eu estou fazendo. Ah, tá. Pronto. E aí, são recursos que ajudam muito quem tem PC e autismo, tá? Assim, a esse nível, assim, de começar essa estimulação, são materiais maiores, trabalha com concreto, até que eu conheço também, eu tenho uma amiga que ela é pedagoga e ela atua com uma criança que tem PC e autismo, mas é uma criança que está super já adaptada, então ela já escreve, ela escreve em lousa, ela escreve em tablet. Então, assim, sempre vai depender da estimulação, né? Não é uma criança que não vai deixar de fazer, assim, que é incapaz, mas a gente tem que estimular. E aí é importante falar sobre isso. Quanto mais estimulação tiver, mais essa criança pode se desenvolver. Sim, obrigada. De nada. Fátima, você é a próxima. Depois de Fátima e Rosane, e a gente encerra, tá bom? Eu vou tirar uma foto aqui, pra gente não esquecer da foto. Oi, Regina. Oi, Fátima. Regina, eu posso chamar uma outra pessoa para compartilhar junto o vídeo ou o som? Posso? Então, eu vou chamar a Lívia, porque esse paciente tal qual eu vou falar, a gente atende junto. Ah, que joia. E quem está mais em contato com esse paciente é ela. Eu estou só online. Então, eu vou pedir para ela explicar para você como que é esse paciente, para a gente poder ter uma noção mais ou menos de como que é o caso, sabe? Tá bom, beleza. Até que ela entra, eu queria perguntar para ti, tá aqui. como funciona esse plano de atendimento com o plano de saúde? Como que funciona? Como funciona? É isso. Bom, pelo menos na minha prática, tá? Eu sempre entro em contato com a família, no caso a família entra em contato comigo, e aí eu explico o valor da minha hora. Depois que eu explico isso, eu falo, olha, mas não se assusta, porque o plano de saúde geralmente, né, faz esse reembolso, faz esse pagamento. E aí a única coisa que a gente precisa a família tem que ter um plano de saúde, certo? A família tem que ter um andamento jurídico, tanto de liminar judicial ou de sentença judicial, e aí tem que ter um advogado, que seja um advogado especializado, né, nessa área de plano de saúde e autismo, e esse advogado entre com toda a documentação. Geralmente, eles exigem da gente, que é profissional, um relatório de avaliação, tá? E aí, esse relatório de avaliação, ou até mesmo avaliação mais o PEI, você encaminha para a família. A família vai... e também suas documentações, então, teu certificado, o teu diploma, o teu certificado de capacitação em aba, tua pós-graduação, se você tiver, enfim, todas as suas coisas. Você pega tudo, manda para a família e a família repassa isso para o advogado. Mas, tipo assim, para mim aderir esse plano junto com a família, eu teria que ter uma empresa, é isso? Como assim, aderir junto com a família? Tipo assim, eu, profissional, eu não tenho empresa registrada, eu não preciso ter essa empresa registrada para poder trabalhar você consegue como um CPF. Você consegue. Sério? Nossa, eu já veio famílias aqui, eu, tipo assim, não peguei porque eu não tenho empresa registrada, não registrei nada ainda. Veja, eu abri empresa porque... Desculpa. O
atendimento terapêutico, você quer dizer? Isso, Penha. Porque o atendimento terapêutico tem que ter empresa, sim. Agora, se você vai fazer um atendimento de reforço, você pode ser MEI. É o que eu estudei em relação a essas questões aí, viu, Regina? Vou falar da minha prática. Então, mas tipo assim, eu estou fazendo só atendimento terapêutico, nada de reforço. Vou falar da minha prática, Vici. Tá. Não, porque assim, o plano, ele vai exigir nota fiscal. É isso? Recibo também, é. Aí era o que eu ia falar. Vê, na minha prática, enquanto AT, né, enquanto terapeuta ABA, eu sempre tive já a minha graduação em psicologia, tá? E a minha capacitação em ABA. E aí, quando comecei, eu emitia recibo, e o plano de saúde, ele aceita. Só que o que acontece é que, qual é a tua função, Fátima? Tu é pedagoga? Pedagoga, neuropsicopedagoga clínica, terapeuta ABA e analista ABA também. Pronto. Porque quem tem, no caso, pedagogia, até onde eu saiba, poderia abrir o MEI, né? E na época, eu não poderia abrir MEI. Então, começou a ter um montante tão grande, assim, financeiro, que financeiramente, para mim, estava compensando abrir uma empresa do que permanecer no CPF, entendeu? Eu estava pagando mais imposto enquanto pessoa física do que enquanto pessoa jurídica. Então, eu abri a empresa. Mas, você, enquanto terapeuta ABA, enquanto pedagoga, se você tiver, por exemplo, MEI, ou se você não tiver MEI, você tiver o seu CPF, você consegue sim, mas aí você vai ter que emitir recibo, tá? O que vai acontecer é que, futuramente, você vai sentir a necessidade de abrir uma empresa, por conta da questão financeira de imposto, entendeu? Entendi. Então, vou passar a palavra agora para a Lívia, para ver se ela consegue explicar sobre esse menino, que está bem confuso para nós essa situação. Fátima, mas só rapidinho, Lívia, um segundo. Boa tarde. Então, é um menino hoje... Lívia, rapidinho. Lívia, só um pouquinho. Eu só ia falar para a Fátima que o meu contador, ele faz a contabilidade de várias terapeutas ABA e supervisoras ABA. Então, se você quiser, eu passo o contato dele, Fátima, para você. E aí, ele que fez a troca para mim, de pessoa física para jurídica. Porque na hora que ele mostrou a planilha, eu estava pagando, tipo, 10 mil reais a mais de imposto sendo pessoa física, entendeu? Então, eu te passo o contato dele se você achar interessante. E aí, você faz lá e pergunta se dá para fazer desse jeito, se não dá, tá bom? Ele não cobra. Eu estou sim, porque, tipo assim, eu tô sem saber o que fazer, entendeu? Uhum. E ele não cobra por essa avaliação, tá? Então, assim, conversa com ele, é de boa. Beleza, então. Obrigada, Regina. De nada. Lívia? Oi, Lívia, pode falar. Boa tarde para todos. É um menino de 10 anos que chegou aqui para mim para fazer, pela mãe, reforço escolar. Ele faz TO, ele tem 10 anos, mas é maior do que eu, mas ele não tem, ele é um menino até bonzinho, né? No início foi mais difícil, né? E ele faz TO, faz psico, e agora está comigo, né? Uhum. Então, ele tem fono também, fala algumas coisas, mas comigo ele não conversa, entendeu? E assim, eu tô estranhando o que acontece. Quando ele chega na minha sala, ele fica muito tempo, assim, meio aéreo, parado, assim, com sono. Eu fui perguntar para a TO e a TO falou assim, não, daqui também eu preciso mais ou menos de uma meia hora para ele se regular. Uhum. Aí eu tô achando assim, como é que a gente consegue engajar? Eu tenho feito o contato visual, ele tem, entendeu? Ele é até bem espertinho, porque quando ele descobre aonde que eu guardo o computador dele, então ele tem um cognitivo. Mas eu tô achando que ele tá bem preguiçosão. E isso está sendo reforçado lá no TO, que ele fica meia hora no balanço. Até eu. E ainda descobri que na escola eles estão colocando um colchão para ele dentro de sala. Isso foi um outro menininho que eu atendo também, que foi fofoca comigo. Então eu vou fazer essa observação escolar. E, inclusive, tudo que está no PEI, que eles estão dizendo que ele está fazendo no caderno que eu tive comigo, ele não faz nada daquilo lá. Então, eu estou numa situação difícil com esse menino. E primeiro eu preciso... Aí eu mandei um relatório para a escola daquela base, né? Ele sabe cor, ele sabe contar, ele sabe sílaba, porque... Aí eu preciso fazer meu PEI, né? Porque eu acho que meu PEI vai ficar totalmente diferente do da escola. E eu estou numa situação bem difícil, assim. E aí eu queria saber da sua opinião, por exemplo, como é que nós vamos engajar esse menino
logo de cara, e sendo que ele tem um colchão na escola e fica meia hora no balanço lá, entendeu? Eu estou até querendo chamar a equipe para dar uma conversada sobre isso. Só reforçando a Regina, ele é uma criança autista, tá? Ele é o quê? Uma criança autista? Ele é suporte 3, tá? Ah, ele é suporte 3, É tá. autista. Ele fala o que ele quer, né? Ele tem hiperfoco em McDonald's e naquelas maquininhas que ele tá sempre na mão, aquelas maquininhas miudinhas de Cartão. mimezinho que chama. Ele tem essa maquininha, né? Tem, ele fica manipulando, entendeu? Às vezes, na sessão, ele esquece. Entendi. Eu escondo. Mas depois, quando ele não tá afim, ele manda, quando ele não tá querendo nada, ele fala assim para mim, fica quieta. Entendeu? Mas ele vai no banheiro sozinho, ele se vira lá, eu nem vou lá. Uhum. E gosto de andar. Aí quando vai no banheiro é uma desgraça, que ele abre a pia, fica molhando tudo, que ele acha que ele gosta de água. Sim. Eu queria engajar mais esse menino. Uhum. Pedagogia já é chato, né? Fazer dever. Mas eu tô achando que a demanda para mim tá muito difícil. Eu quero saber o que ele tá fazendo na escola, porque eu acho que ele não faz porque ele não sabe também, né? Ele tem essa de engajamento, sabe? Logo de cara, porque faz uma atividade 5 minutos, sai. E ele é grande, né? Você não consegue botar ele sentado. É difícil para mim. Uhum. E uma questão não é nem o fato de não saber, mas ele não está sendo estimulado, né? E aí, teve uma vez que eu acompanhei uma criança, que aí a fono falou, não, aqui comigo ele não apresenta comportamento nenhum inadequado. Só que comigo era uma criança totalmente desorganizada, porque toda vez que eu ia estimular, ele se desorganizava, mas com ela ele ficava no celular. Então ele não tinha um comportamento com ela. E aí é realmente desafiador quando a gente tem lacunas na equipe, onde, né, na escola não se estimula da forma correta, onde na fono não se estimula da forma correta, e aí a gente precisa sentar com a equipe para conversar, tá? Não é feio você pedir uma reunião junto com a família, tá? Onde você possa, óbvio, se a família estiver de acordo e não participar, ok, mas é importante a família estar ciente do que vai ser conversado. Porque dentro do contrato terapêutico, a família também precisa seguir orientações. E precisa participar também, né? A gente não vai esconder nada da família. Então, assim, é importante marcar reunião com essa escola e com esses outros terapeutas que o acompanham, justamente para entender, tá, quais são os objetivos que a gente vai ter com essa criança? A gente vai começar a estimular ele como? A gente vai começar, sei lá, através de uma imitação, de um contato visual, através de, sei lá, algum jogo, um brincar funcional. Então, estipular esses objetivos terapêuticos em conjunto, tá? Até porque, se você sabe, e uma coisa também, Lívia, que você podia fazer, no momento que você disser assim, não, mas eu quero ir na escola observar. Você pode pedir por isso, tá? E aí, observar se ele vai ter esse colchão no dia que você for ou não. Porque, às vezes, a escola está deixando porque é mais fácil para a escola, né? É muito mais fácil ter uma criança quieta, que não aperreia, que não corre, que não tem um comportamento agressivo. Mas aí, essa criança não está sendo estimulada. E aí, cai dentro da lei, exatamente, Berenice Piana. Então, a gente sabe que a gente tem que estimular. A criança, ela tem direito a aprender, ela tem direito à educação inclusiva. Então, as orientações que eu tenho para te dar são essas, né? De você ir atrás, mesmo ser a chata que cobra, entendeu? E aí fala para a família. E também, obviamente, Lívia, se você chegar e a escola disser, não, a gente vai deixar por isso mesmo, a família disser, não, para a gente também tá tudo certo. Então você fala, não tem o que ser feito, entendeu? Você não vai fazer milagre. É o que eu geralmente digo, a gente não faz milagre. A gente tem que andar ali em coesão, com coerência com o que as outras pessoas estão fazendo. E aí, se você passa as orientações, tanto para a escola como para a família não segue, a escola não segue, não tem como você, né, operar sozinha. Entendeu? Ficou claro? Até ela ficou bem nervosa nos primeiros dias que essa criança surgiu, porque ela não estava conseguindo fazer com que a criança, tipo assim, participasse da sessão pelo menos por 1 minuto. Aí conversou com a mãe falou, não, ele gosta de chocolate, vamos levar chocolate. Aí, cada atividade que era proposto, ela dava um pedacinho de chocolate. Ele conseguiu fazer 2 ou 3, Viviana?
Eu reparei que quando ele fazia, aí ele fazia pelo chocolate. Mas aí eu dava, aquele Kit Kat, né? Eu dava um pedacinho micro assim. Ele pegava, o Kit Kat já saía. Aí ele já saía da mesa e já ia embora, já sentava na cadeira, já foi pro chão, entendeu? E aí, para eu trazer ele de novo, era mais difícil. Aí ele já viajava. Aí na última sessão, eu só dei no final, mesmo que ele tivesse pego, mesmo que ele estivesse procurando. E daí eu fiquei naquela dúvida, depois, se ele não tiver o reforço logo do início, assim, que a gente termina, que seria a recompensa dele, ele vai querer engajar em alguma coisa? Essa é a minha dúvida também, se eu dou o reforço logo de imediato ou se é melhor eu Entendi. esperar para dar no final. Isso vai depender da criança, tá? Você pode ter um reforçamento contínuo, como você também pode ter um reforçamento intermitente. E aí, geralmente, o reforçamento intermitente, ele é mais forte, digamos assim, no sentido da criança aderir melhor. A gente geralmente começa com reforçamento contínuo, que é a cada vez que acerta, mas se a cada vez que ele acerta ele está apresentando fuga, então é melhor você não reforçar desse jeito, certo? E aí o que você pode fazer é trabalhar com economia de fichas, por exemplo. É uma opção de colocar, sei lá, 3 carinhas, 4 carinhas, 5 carinhas, e aí, quando completar as 5 carinhas, aí sim é que ele ganha o Kit Kat, um pedacinho do Kit Kat. Ou trabalhar com aquela imagem antes e depois. Antes, a atividade, no final, ou depois, o Kit Kat. E aí, você sempre lembrar, ó, mas no final você vai ganhar, no final você vai ganhar, e no final, só no final você dá. Isso pode funcionar com ele, tá? Que bom, espero que tenha ajudado. Obrigada, Regina. Imagina, Fátima. Fiquei feliz de estar vendo que as duas estão trabalhando juntas. Obrigada pela Aqui confiança. é o único Incrível. título. Ela é de São Paulo e é do Paraná. Olha aí que massa, tá vendo? Inclusive, eu postei lá no chat, não sei se você viu, aqui em São Paulo, os planos de saúde exigem só psicólogo, tá? Eu tenho acompanhado o LinkedIn, Sim. a maioria é só psicólogo, aba, que eles pedem. Caramba, tá vendo? Geralmente, quando eles estão falando assim de psicólogo aba, na grande maioria das vezes, eles falam para trabalhar como supervisor aba, tá? Por quê? A maioria das clínicas precisa ter um supervisor de referência. E plano de saúde só aceita quem é psicólogo. Foi até uma dúvida de Penha, eu acho, que ela perguntou, mas eu só posso ser supervisora aba se eu tiver psicologia? E sim, a grande maioria dos planos só aceita quem é da área da psicologia, porque eles entendem que a ciência aba é como se fosse uma vertente da psicologia, entende? Então, para ser terapeuta, tudo bem, não tem problema, mas se você quer trabalhar como analista do comportamento e supervisora aba, aí eles pedem psicologia. Então, tem essa questão, tá? Mas para trabalhar como terapeuta aba, realizando aplicação em clínicas, escolas, seu espaço particular, aí você, enfim, é geral. Deu para entender? Deu? Joia. Rosane, você estava com a mãozinha levantada como a última, né? Acho que Penha vai finalizar, mas você pode falar. Tá. A carteirinha tem que fazer contigo? A carteirinha, que é essa que eu mostrei no começo, você consegue fazer mandando lá no nosso grupo, tanto no individual ou no grupo, tá? Tem o link para aquisição, ela não tem validade, e aí a gente faz a emissão e te manda no teu WhatsApp privado, tá bom? Tá. Quantos reais? 90, 100? Eu acho que é 90 ou 99, alguma coisa assim, tá? Tá. E Olha, aí, você falou do conselho ali de aba, tem conselho? da ciência aba, não. A gente tem um conselho da nossa graduação. Então, foi como eu falei no começo. Eu, né, eu sou psicóloga, eu tenho um CRP. Fátima, digamos, ela é pedagoga, então ela tem um CFAP ou então um CBO. E quem é fono tem um CREFONO, né, Silvana? Quem é terapeuta ocupacional tem um CREFITO, entende? Então, tem que ter Não, eu esse... tenho a neuro, a psico, e eu também fiz a aba, análise do comportamento aplicada, e tenho a terapia aba. Sim, sim. Pedagogia. Eu acho que você poderia fazer o CFAP ou o CBO. CBO tenho. Deu para entender? Tá. Pronto, então pronto, você pode usar ele. Regina, só reforçando ali ela, mas se ela tem neuropsico, ela pode usar o número da neuropsicopedagogia. Pronto. Ótimo. Eu uso. Pronto. Entendeu esse, Rosane? Entendi.
Tá bom, então, obrigada. Pronto, de nada. Penha, vamos finalizar com você, que já passamos bem da hora. Lucinéia está participando pela primeira vez, tá assim, meu Deus, 2 horas de supervisão. Primeiro, eu queria agradecer por você estar, né, falando sobre mim aí, das questões da proatividade. Imagina. Imagina. Da Lívia. Primeiro da Lívia, eu queria, Lívia, essa criança, esse adolescente você está trabalhando, qual é o foco do atendimento? É reforço, é o quê? Para mim, a mãe pediu reforço escolar. Hum, Ele tem TO, tem psicólogo, né? E tem fono também, né? E para mim foi reforço escolar, que a e a professora criança não está contribuindo com o reforço, é isso? É porque eu passei um formulário para a escola, porque eu acho que ele não tem os preditores, nem para alfabetização ele não tem. Sim. E o caderno, eu acho que ele é copista na escola. E aí, como é que eu vou reforçar? Ele lê em bloco, você vai tucano, ele procura e vai, acho que pelo tu. Deixa eu te falar, você tem computador na sala de aula, ou notebook, alguma Não, coisa? é na minha sala particular, eu não uso o eletrônico na minha sala. Computador, não é celular, não, computador, assim. Não tem. Você não tem computador, você não tem notebook? Não, fica na minha bolsa, né? Então, é porque, como eu estou escrevendo a minha tese de doutorado, começando, eu vou trabalhar com plataforma digital. E eu tenho uma plataforma digitais que eu elegi para trabalhar com as crianças, e eu já venho trabalhando já há algum tempo, e dá muito resultado. Então, assim, por quê? Até na área da educação, na escola, tem que ser implantada a tecnologia, né, educacional. Tem que ter o laboratório para estar trabalhando com essas crianças, não é isso? Isso é lei federal, né? Você ensinar com tecnologia. E o que acontece? Se a sua criança, tem criança que odeia caderno, tem criança que tem aversão a fazer atividade no caderno, atividade escrita. E eu trabalho muito com plataformas digitais, então, tem crianças que não liam, crianças que começaram, não sabiam nem as vogais e evoluíram bastante. Por quê? Trabalho no PC, os programas educacionais. Esse programa que eu utilizo, eu também posso fazer jogos personalizados. A Regina conhece, ela já fez, que é o World Wall, né, Regina? Você já fez um jogo nele, colocou no... Sim. Dá para fazer jogo personalizado, dá para você trabalhar vários conteúdos com ele, língua portuguesa, todas as disciplinas têm conteúdo voltado para esse público que não tem interesse pela atividade escrita mesmo. Eu tenho um aluninho, uma criança que eu faço atendimento terapêutico com ele, e ele não fazia nem contato visual. E hoje ele me pede qual a atividade que ele vai querer. Ele já pede, eu quero um jogo tal dos animais. E ele já sabe quando o animal é terrestre, quando ele é aquático, ele tem 5 aninhos. E foi tudo com auxílio dessa plataforma, porque ele não sentava. E hoje, mesmo quando eu vou fazer uma atividade diferente com ele sentado, ele fica o atendimento inteiro sentado. Então, eu acredito que é questão de... primeiro, você vai desenvolver um vínculo com ele. Para você desenvolver vínculo, você tem que seguir a liderança dele no início. Você vai seguir a liderança. Eu não dou nenhum reforçador alimentício. Não dou. Eu acho que não é legal, minha opinião, assim, porque vai que a criança tem depois uma dor de barriga, um negócio, e fala, não, comeu tal coisa lá na penha, né? Então, eu evito, tá comestível. Mas ele gosta de massinha. E até quando eu dou massinha para ele trabalhar, eu aproveito aquele momento para trabalhar atenção dividida, trabalhar várias atividades com os cards, as fichas. A Regina estava falando aí das fichas também. E eu apresento as fichas, mesmo ele com a massinha lá, ele olha e ele responde: que cor, quanto tem. Eu trabalho calculadora com ele, ele já aprendeu a somar, fazer continhas curtas
com calculadora. Isso foi muito maravilhoso, porque ele não queria saber de nada, nem de números, nem de letras, não queria nem saber. E como eu inseri a plataforma de estudo com ele já evoluiu, ele já está lendo, ele está formando palavras na escola. E aí a questão de colocar para escrever no caderno já é outra coisa. Eu falei para a mãe dele, uma coisa de cada vez. Eu vou ensinar ele a ler e depois a gente vai ver essa questão da escrita. Até porque ele tem só 5 anos, né? E ele tem só 5 anos. Eu falei assim, ele ainda está ainda prematuro, né? A gente tem que primeiro trabalhar com a criança o que já foi amadurecido, né? Para depois você ir colocando outras coisas para trabalhar. Então, uma coisa de cada vez é melhor. E a mãe está tão satisfeita que ela queria tirar o menino do atendimento de outra pessoa lá, de outra terapeuta, para ficar só comigo. Eu falei, não faça isso, porque a gente trabalha em conjunto, né? Mas eu te digo, se você poderia utilizar esses mecanismos aí, facilitaria muito o teu trabalho. Eu aconselho que você adquira para as próximas, porque você vai ter vários desafios ainda pela frente como terapeuta, né? Então, seria interessante você ter materiais para você falar, não consigo trabalhar dessa forma, vou trabalhar dessa, né? E é isso. Era sobre isso que eu queria falar. E já a questão do plano de saúde lá, o que acontece? O plano de saúde, ele não exigiu que eu tivesse psicologia, só que eu tivesse a formação em aba. Aí ela queria que eu abrisse uma empresa para atender pelo plano, porque como MEI eu não posso atender, porque o terapeuta aba. Tanto é que você também não pode utilizar os recibos dos atendimentos aqui. Você não pode utilizar, por exemplo, o recibo do reforço para bater no imposto de renda. O que você pode estar fazendo. E também eu não posso colocar como terapeuta, por quê? Porque não aceita, o terapeuta tem que ser microempresa ou empresa, como é que chama? Empresa de pequeno porte, pode ser, mas empreendedor individual, MEI, não pode. Nem psicólogo, nem terapeuta, né? E aí eu optei por colocar como se fosse um reforço escolar. Aí eu consegui abrir. Como professora, reforço escolar. Entendi. Aí eu faço atendimento neuropsicopedagógico junto. Entendi. Né? Uhum. É isso, gente. Muito obrigada, Imagina. por aqui. Pessoal, sempre estarei lá. Estou sumida um pouco, porque eu tenho estudado muito. Então, eu trabalho já para entregar agora, dia 16. E aí, em janeiro, já vou para a Argentina. Aí tem aquela coisa, eu vou fazer a tese lá na sala de aula, né? Que coisa boa, Penha. Que bom. Fico muito feliz por você, viu? Pelo seu crescimento também. Em relação a essa questão que Penha falou do WordWall, eu acho, sim, que é um recurso que dá para ser utilizado se a família estiver de acordo, tá? Eletrônico, nem sempre a família está de acordo, mas se tiver, pode tentar. É uma das formas que você tem de tentar estimular e depois ir associando com o físico e saindo um pouco da tela, né? Todos os recursos, eles são válidos, principalmente se a gente está pensando nesse crescimento e desenvolvimento da criança. O comestível, se a família estiver de acordo, também. Né? Geralmente, com a terapia aba, a gente trabalha com comestível. E isso já é algo que a família também tem que estar de acordo. Se a família não estiver de acordo... Foi a mãe que levou, né, na verdade. Pronto, geralmente tem famílias que estão de acordo. Então, assim, se a família disser, não quero comestível de jeito nenhum, porque parece que está domesticando o meu filho, aí beleza, a gente não usa. Mas se a família disser, tá de boa, aí ok. Acho que é isso, né? Eu queria agradecer a participação de vocês até agora, em pleno domingo. Queria agradecer a participação pela primeira vez, de quem participou pela primeira vez. E sejam muito bem-vindas, tá certo? Vou aguardar vocês. Quem tiver mais dúvida e quiser mandar lá no grupo imersivo, porque não pôde mandar aqui, Angélica, pode compartilhar lá no grupo, que depois eu te respondo, tá bom? E você está devendo a supervisão para mim, viu? Você pagou e você ainda está fugindo. Então, eu lhe aguardo, viu, Angélica? Beijo, obrigada, Regina. Beijo. Obrigada, Regina. Deus, obrigada por terem participado até agora. Tchau, Leandro, prazer. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus.